a sua arma aí. Isso, levante aí o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assente aí, por favor. Se assente aí, por favor. Abra sua Bíblia. Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo de número 1, ou primeiro. 1 João, irmãos, é lá no finalzinho da Bíblia. Não o João o Evangelho, né? Mas o João Epístola. 1 João 2, versículo de número 1. Quantos encontraram? Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos, o que está na sua Bíblia aí? O que está aí? Temos juiz junto ao Pai, é isso? Temos advogado junto ao Pai. Qual o nome dele? Jesus Cristo, o justo. Temos advogado, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2, por favor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, que flua essa unção de ensino. Apesar do pregador, ó Pai, flua a Tua palavra, apesar de mim, usa-me. Ó Pai, que flui vida, que flui convencimento do Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a convergir a nossa vida em direção ao Senhor. Que Teu Espírito tenha liberdade, ó Pai. Em nome de Jesus, quantos crentes digam amém. Irmãos, hoje pela manhã nós falamos sobre a graça de Deus. Falamos sobre a graça. Falamos sobre a salvação ser pela graça e só pela graça. E hoje eu queria falar um pouco mais também da graça, mas uma graça também que te faz caminhar com leveza no Evangelho. E eu quero falar a mesma coisa que eu falei pela manhã, porque toda vez que a gente vai falar sobre graça, falar sobre perdão de pecados, há uma linha muito tênue, porque a gente tem a falsa sensação que está dando permissão para alguém pecar, mas depois você leia, eu não vou entrar nisso hoje, depois você leia Romanos 6, 7, você vai ver que a graça não é uma desculpa, né? Que a graça não é uma desculpa para a gente sair aí pecando, mas nós precisamos entender a graça. Porque tem muito cristão também que está carregando fardos que já deveriam estar na cruz. Tem muita gente carregando culpas que deveriam estar na cruz há muito tempo.
E esse é um assunto que nós, pastores, deveríamos pregar sempre. Pregar contra o pecado. Os irmãos já me viu pregar aqui várias vezes contra o pecado. Já me viu pregar várias vezes sobre fugir das tentações, enfim. Mas hoje nós vamos pecar sobre a confiança. Vamos pregar sobre a confiança do perdão dos nossos pecados. A confiança bíblica que nós precisamos ter. A palavra começa assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A recomendação é: não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. A minha pergunta é: para que serve um advogado? Para que ele serve? Temos um advogado junto ao Pai. No contexto que o João está dizendo aqui, um advogado é para fazer defesa. Amém? Um advogado que está fazendo defesa, o nome dele é Jesus. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia pecar, se acontecer, se vacilar, se escorregar, não, entenda bem, você tem um defensor junto a Deus. Tem alguém para te defender e não para te acusar. Tem alguém para falar ao seu favor e não contra você. Tem alguém para falar assim: Pai, eu vou interceder por ele. Irmãos, como é bom ter um advogado. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava passando, foi uma terrível experiência da minha vida. Eu morava em um apartamento em Belo Horizonte, e embaixo da gente tinha uma vizinha que ela mexia com algumas coisas que eu não quero falar aqui, que está gravando. E ela perseguiu muita gente, a nossa família. Persegui, mas persegui mesmo. Uma vez ela fez uns negocinhos lá, e ela viu que eu não tinha medo. Eu passava pisando naquele negócio todo lá, e virou uma certa perseguição religiosa mesmo. Ela, de idade, começou a ver que não dava certo aquelas coisas para nós, e ela começou a denunciar a gente, em pequenas causas, que a gente fazia barulho, uma certa confusão. E eu me lembro que eu fui lá, nunca tive problema com polícia, com justiça, com nada. Eu fui lá responder uma coisa simples, e eles me trataram super mal, irmãos, lá no Pequenas Causas de Belo Horizonte, mas mal mesmo, me trataram quase como um malfeitor. Aí eu falei: poxa vida, eu não posso voltar aqui sozinho. Fui atrás de um bom advogado, contratei um advogado. Quando eu cheguei com o advogado, a história era outra. Só faltaram me dar café. E eu saí de lá pensando assim: como é bom poder ter um advogado. Como é bom você estar num ambiente que você precisa ter um advogado, e você pode ter um advogado. Agora, quando nós falamos sobre o mundo espiritual, no que tange a perdão de pecado, no que tange a graça de Deus, a Bíblia está dizendo que nós temos um advogado junto ao Pai, o nome dele é Jesus. Irmãos, você pode ter confiança sobre o perdão do pecado. Passe os seus olhos um pouquinho para cima, leia comigo o versículo 9 do capítulo 1, olha só. Versículo 8, olha só. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos, fala comigo assim, perdoar. Corre comigo, abra sua Bíblia comigo, Isaías 45, 25. Corre lá, desculpa, Isaías 43, 25. Olha o que está dizendo aqui na velha aliança, olha só. Isaías 43, 25, olha o que diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Eu sou o Deus. E lembrando que Isaías é o profeta messiânico, eu sou o Deus que por amor de mim mesmo perdoa os seus pecados
e dos seus pecados não me lembrarei. Corre lá em Miqueias capítulo 7. Eu sei que são textos conhecidos, mas eu preciso que você leia. Existem coisas que tem a verdade do Evangelho, irmãos, era tão boa, mas tão boa, que tem coisa que é tão bom, que é bom, irmão, ler lá na Bíblia mesmo. É bom você abrir sua Bíblia e ler, porque é tão bom que parece mentira. Miqueias 7,18, olha só. Quem é, ó Deus, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Olha só, tornará a ter, ou seja, algo que já teve, está tendo de novo. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é obra de redenção. Ah, pastor, mas o senhor está lendo o texto da antiga aliança. Deixa eu ler um da nova, Hebreus capítulo 10, versículo 17, corre lá comigo. Agora eu quero fazer igual o pastor Márcio, eu quero ler a Bíblia. Quer deixar a Bíblia pregar sozinha. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Lá na Lagoinha, na sede, irmãos, na nossa matriz, o som que você mais escuta durante a pregação é a Bíblia folheando para um lado e para o outro. 5.000 Bíblias folheando assim para um lado e para o outro, é uma delícia. Hebreus 10, 17, corre lá. Olha o que está dizendo aqui, ó. Depois você pode ler todo esse capítulo, mas deixa eu ler esse versículo com você, ó. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Também, olha só, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deixa eu te explicar algo sobre a graça da redenção no que tange a perdão de pecados. Nós seres humanos, quando nós perdoamos, normalmente não esquecemos. Esquecimento para nós infelizmente, acaba sendo amnésia, doença, acaba sendo problema. Perdão para nós por exemplo, lembrar sem sentir dor. A gente vê uma cicatriz, pode tocar, mas você não sente mais. Mas normalmente a gente não esquece, a gente não sofre mais, mas também não esquece. Agora, dentro da soberania de Deus, nós, com base na palavra de Deus, acreditamos que Deus, quando Deus perdoa, Deus escolheu pela sua soberania esquecer, abrir mão. Se você for estudar sobre a palavra justificação na Bíblia, sobre a obra da redenção dentro da justificação, de tornar alguém justo, você vai ler na palavra justificação como tornar ao estado original. É como se Deus não somente perdoasse, mas como se Deus te restituísse, como se você não tivesse cometido aquele erro. É uma justiça plena de Deus, é uma restauração plena ao estado original. Irmãos, o que Deus está fazendo por meio da cruz, o que Deus liberou para nós por meio da cruz, por meio do Evangelho, o perdão dos pecados, irmãos, isso é uma obra da graça magnífica. E se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos mudar o nosso relacionamento com Deus. Porque eu tenho visto ao longo do meu ministério pastoral, muitas pessoas carregando fardos que já deviam estar na cruz do Calvário. Pastor, está na cruz? Vai lá em Colossenses comigo. Colossenses capítulo 2. Logo depois de Filipenses, você tem Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, nós não precisamos carregar culpa. Eu estou pregando aqui para crente, estou pregando para filhos, estou pregando para servos de Deus. Nós não precisamos carregar condenação de pecados, porque nós temos um advogado. O nome dele é Jesus. Eu preguei um pouco tempo atrás uma mensagem parecida com essa. E o diabo confunde muito a cabeça das pessoas, porque normalmente as pessoas falham, e ao invés de elas correrem para Deus, elas correm de Deus. Em vez das pessoas correrem para o Senhor, para a graça de Deus, elas permitem que Satanás ministrem para elas acusações. Irmãos, toda vez que você for acusado, a origem nunca é Deus. Nunca mais esqueça do que eu estou pregando para você, que isso pode te ajudar um dia. Toda vez que você for acusado, a origem não é Deus. Porque se você ler a sua Bíblia em Apocalipse 12:10, lá vai dizer que o acusador é Satanás. Um dos nomes do diabo é o acusador dos irmãos. Quando você errar, em algum momento da vida nós vamos errar. Em algum momento da vida nós vamos falhar. Em algum momento da vida nós vamos pecar. Apocalipse 12:10 diz que a voz do acusador é Satanás. É Satanás que acusa. Porque a acusação, ela nunca te joga para Deus, ela faz você ter vergonha de Deus. A acusação faz alguém que pecou falar assim: então agora eu não vou mais na igreja não, porque para mim já não tem jeito. Alguém que caiu e que o Espírito Santo está tentando estender as mãos. Porque a acusação é um peso. E se nós não entendemos a graça, nós não vamos saber lidar com isso. Não vamos saber lidar com isso. Acusação. Eu tenho lidado com pessoas novas da igreja, ao longo da minha vida ministerial também. E elas, só de ver como pastor, a gente vê transformação. Pessoas que outrora ela mesma achava que era impossível caminhar com Jesus, achava que nunca ia conseguir abrir mão dos pecados que cometia outrora. De repente essas pessoas têm uma vida bonita, uma vida transformada, uma vida limpa diante de Deus. Mas então elas cometem um mínimo erro. Irmão, escuta, deixa eu parar um pouco aqui para dizer, porque daqui a pouco eu vou ser mal interpretado. Eu não estou dizendo que não existe pecado para a morte. Existe pecado para a morte, isso é uma outra pregação. Existe pecado para a morte. Amém? Existe pecado para a morte. Existe pecado que torna um ministro ilegítimo ao ministério. Existe. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, amém? Vocês estão comigo? Estão comigo? A pessoa comete um mínimo erro. E quando elas cometem um erro, a voz da acusação vem. E elas não se sentem dignas de Deus para exercerem o ministério que Deus os chamou. A acusação não vem de Deus. A acusação, ela vem de Satanás.
A origem dela é Satanás. E o intuito dela não é jogar você para Deus, é fazer com você o que Adão fez. Adão, ao invés de correr para Deus, Adão correu contra Deus, porque o medo e a culpa não são meios de graça. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 10. Se eu me perder, és minha salvação. Se eu cair, tu me estendes a mão. És meu tudo. És meu tudo. Mais profundo abismo eu chegar, o teu olhar de amor me encontrará. És meu tudo. 2 Coríntios 7:10, olha o que diz. És meu tudo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz. O que está na sua Bíblia? O que está na sua Bíblia aí? Pode falar alto, irmãos, que a máscara atrapalha o som. Morte. Qual mais? Hã? A minha fala pesar. Tem versão diferente aí? Oi? Remorso. O que mais? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e ela não traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. O convencimento do Espírito, irmãos, é diferente. E nós vamos precisar lidar com essas coisas. Porque nós cristãos, nós não fomos salvos ainda da presença do pecado. Nós vamos ter que lidar com essas coisas na nossa caminhada cristã. E se a gente aprender sobre isso, eu creio que se nós aprendêssemos sobre isso, eu creio que se os novos convertidos aprenderem sobre isso, nós vamos ter menos desviados no mundo. Tem muita gente boa que queria estar aí sentado agora. Tem muita gente séria que queria estar sentado numa cadeira como essa. Mas Satanás tem colocado na cabeça delas, no coração delas, que elas jamais serão transformadas. A tristeza do espírito, ela não produz peso, ela produz salvação. Mas a tristeza do mundo traz remorso. Pedro errou, sim ou não, contraiu Jesus? Errou. Judas errou, também traiu, porque a negação é uma traição. Negar é uma traição. Vender é uma traição. É claro que em níveis diferentes. Mas ambos erraram, traíram o mestre. Um se enforcou, o outro teve chance de arrependimento. O que nós vamos fazer com os nossos erros pode determinar o nosso destino profético diante de Deus. Como nós vamos lidar com as nossas falhas podem determinar o que nós vamos viver em Deus.
O Espírito Santo, irmãos, ele não vai trazer peso para nós. Agora eu tenho visto pessoas na igreja que elas estão caminhando a fé, a vida cristã, elas estão caminhando a fé cristã com muita dificuldade, porque elas estão carregando fardos de culpas e condenação. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui entende a graça de Deus? Levante a mão, por favor. Graça, favor imerecido, misericórdia, andam juntos. A graça é você receber o que não merece. A misericórdia é você deixar de receber o que merece. Na misericórdia, Deus não dá para você o que você merece. O que você merece? Morte. Na misericórdia, Deus não te dá, não dá a nós o que nós merecíamos, que é morte. Misericórdia. E na graça, Deus ainda nos dá o que nós não merecíamos, a vida. É por isso que o pilar do Evangelho é graça e misericórdia. Misericórdia e graça. Volta comigo lá, João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo de número 2 agora. Falamos versículo 1, vamos para o versículo 2 para eu terminar, olha só. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelo pecado do mundo inteiro. Vai lá agora é João o Evangelho, João 3,16. Hoje eu estou abrindo até João 3,16, irmãos. João 3,16. Até João 3,16 eu quero ler. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A questão, irmãos, é em quem nós estamos crendo. Eu falei pela manhã que nós somos salvos, Efésios 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu não vim dizer que nós, por nós mesmos, temos perdão de alguma coisa, que isso não seria verdade, mas as boas novas do Evangelho é que Jesus já levou a culpa e a condenação que cairia sobre nós. Olha comigo o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Toda vez que eu leio esse texto eu preciso fazer uma pergunta: por que quem crê em Jesus não é julgado? Quem me ajuda aí? Vai ganhar um bombom no final do culto, quem me ajudar com essa aí? Quem me ajuda aí, gente, por favor? Por que aqueles que creem em Jesus, que estão debaixo da graça do Evangelho, que é a justiça de Deus, para salvar todo aquele que crê, não é julgado? Me ajuda, irmão, por favor.
Me ajuda para eu ir embora satisfeito. Por que que não há um julgamento de condenação? Estou melhorando. Para aqueles que estão debaixo da graça do Evangelho, por causa da cruz. Porque o julgamento que aconteceria já aconteceu há 2000 anos na cruz do Calvário. Jesus já pagou. Quem nele crê não é julgado. Olha o versículo 36, corre lá. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você está em Jesus Cristo, se você recebeu Jesus como seu Salvador, se você já rendeu o seu coração para Deus, se você já recebeu esse Jesus, essa graça maravilhosa, aleluia, você não precisa passar pelo julgamento de condenação, porque a sentença do pecado já caiu sobre a pessoa de Jesus. Agora, se você não tem Jesus, se você não recebeu a Jesus ainda, se você não está em Cristo Jesus, se você não rendeu o seu coração a essa graça, você vai ter que pagar a sua própria conta. Você vai ter que pagar, você vai ter que passar, olha só, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, qual que é o tempo do verbo aí, irmãos? Qual que é o tempo do verbo? Hoje eu preciso de ajuda, gente. Presente. Já está. Quem não crê em Jesus, quem não está debaixo da graça, já está, quem está aí? Julgado. Mas pastor, não será? Não, já. Por que já? A pergunta é, eu fiz essa pergunta de manhã, preciso fazer hoje à noite. O homem nasceu em pecado, sim ou não? O homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? O homem nasceu segundo a imagem de Adão, a transgressão de Adão, ou ele se tornou pecador no dia que ele pecou? O homem já nasceu separado de Deus. Então a humanidade sem Jesus está perdida, já. É por isso que Jesus não veio condenar o mundo. O mundo já estava condenado antes de Jesus vir. Amém? Amém? Agora, quando ele veio resgatar o que já estava perdido. O homem estava no mar, sem barco, sem um bote, sem uma boia, afundando. De repente Jesus veio, lançou um bote e falou assim: filho, eu te resgato, vem. O homem já estava perdido. Jesus não veio para acabar de afundar, ele veio para estender a mão e dizer assim: tem solução, eu posso te reconciliar com Deus, eu posso trazer você para o Pai, eu posso na minha pessoa reconciliar você a Deus de novo. É por isso que a humanidade sem Deus, parece pesado o que eu vou dizer aqui, a humanidade sem Deus, ela não será condenada, ela já está. Mas Jesus está batendo na porta e dizendo assim: eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho bênção, eu tenho cura para a tua alma. Fique em pé, por favor. Eu não estava planejado de falar o que eu vou dizer agora,
corro o risco de errar a história, porque eu não planejei falar o que eu vou dizer aqui. Mas eu queria contar uma história que eu ouvi o Dr. Rodrigo Silva contar isso. O arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, eu ouvi-lo dizer algo, eu queria tentar repetir, mas como não planejei, talvez saia um pouco diferente. A história diz que havia um homem que estava sentenciado à morte na lei de um país. E esse homem que recebeu a sentença de morte estava numa cela. De repente o rei teve misericórdia daquele homem que foi sentenciado à morte, culpado de um crime, passivo de morte. E o rei mandou um pastor, pegou uma carta de liberdade, o rei pegou uma carta de perdão, entregou para um pastor e falou para o pastor: vai falar para esse homem, e entrega o perdão e a liberdade para ele. E a história diz que esse pastor pegou a carta de perdão, colocou em sua Bíblia e foi até a cela daquele homem que estava condenado à morte. Quando esse pastor chega àquela cela, a história diz que aquele homem não deixa o pastor sequer falar, não dá atenção para aquele pastor. A história diz que aquele homem tenta agredir o pastor e o pastor vai embora. E o rei pergunta para ele, entregou a carta de liberdade, de perdão. O pastor disse: eu tentei, ele não me deixou nem falar direito. De repente então o rei permite que aquele homem morre. E conclusão da história, aquele homem morreu debaixo daquela condenação, mas ele não morreu por causa do crime, ele morreu por não aceitar, por não receber o perdão de Deus. As pessoas não vão para o inferno por causa do pecado. Parece heresia o que eu estou dizendo aqui. Elas vão para o inferno por não receber o perdão. Jesus veio salvar. Coloca o versículo 2, por gentileza aqui, Dani, de João 2, 1 João 2:2. As pessoas não se perderão por causa do pecado, porque nós já vimos que Deus tem resposta para o pecado. A resposta é o perdão. As pessoas vão para o inferno se de alguma maneira elas falharem em receberem o perdão da graça de Deus. O Evangelho é graça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios. Me ajude a ler todo mundo, 1, 2, 3, e final ali, 1, 2, 3 e... mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a resposta. Essa mensagem Deus me faz alcançar 2 tipos de coração. O primeiro é você que falhou e tem andado em culpa, em condenação e em peso. Jesus tem perdão para você. E a segunda é, se você não está em Cristo ainda, tome essa decisão o mais rápido possível, porque perdão de pecados é só por meio de Jesus. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Eu queria que você orasse comigo. Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. Eu queria que você aproveitasse esse momento para você orar. É você e Deus. É você e Deus. Condenado
Feche os seus olhos. Coloque a mão na altura do teu coração. Quero fazer essa última oração. Nós vamos orar e nós vamos nos identificar um com os outros. Um dia alguém se identificou comigo. Eu estou aqui em cima e eu posso falar que eu sou um milagre. Porque eu nunca acreditei que eu pudesse ser crente, que eu pudesse viver uma vida em Deus. Mas um dia alguém se identificou comigo. Um dia a graça me alcançou. Eu queria orar e nós vamos nos identificar com você nessa hora. Talvez você está em casa, você que está aqui. Eu queria que todos nós repetimos essa oração. Ore comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração e agora eu vou orar sozinho. E eu vou orar por você. Você que orou pela primeira vez dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você recebeu a Jesus como seu Salvador. Ou você que está se reconciliando com Jesus. Você talvez foi até um pregador, alguém que cantou, alguém que dançou, não sei. Por algum motivo se desviou. Você que recebeu Jesus como seu Salvador e se desviou. Ou você que agora recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu queria orar por você agora. E para eu orar por você, eu queria identificar onde você está. Eu queria que você levantasse bem alto uma das suas mãos. Você que está recebendo a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ou você que está se reconciliando com o Pai. Para eu orar por você, levante bem alto uma das suas mãos. Se você estiver aqui nessa igreja, se você estiver em casa, depois você de alguma forma envie para nós um WhatsApp, ou passe aqui, nós queremos orar com você. Mas se você estiver aqui na igreja, levante a sua mão bem alto, porque eu quero fazer essa oração com você. Temos alguém aqui na igreja? Temos ali, tem um irmão abençoado ali. Cadê a segunda pessoa? Levante a sua mão bem alto, deixa eu orar por você. Temos aqui a irmã. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Levante a sua mão. Não estou chamando você para uma igreja ou para uma religião. A nossa fé não é religião. A nossa fé é relacionamento com Deus. Cadê você? Levante a sua mão. Quero orar por você. Vocês que levantaram a mão sem constrangimento algum, vem aqui à frente, por favor. Quero orar com você aqui, por favor. Vem aqui à frente, por gentileza, sem constrangimento algum. Eu quero orar com vocês aqui. Quero fazer essa oração com vocês. Pode vir aqui pertinho de mim, por favor. Pode ficar aí, eu vou manter a distância só por causa do decreto, tá, gente? Eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto, mas eu vou manter só para honrar o distanciamento que estão pedindo aí. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17. Quero falar para vocês que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não conheço vocês tão bem, não sei qual é a história de vocês, qual é o passado de vocês, mas escute isso aqui. Pergunte a um recém-nascido qual é o passado dele. Recém-nascido não tem passado, né, irmã? O passado do recém-nascido é o ventre. Biblicamente, ninguém pode condenar vocês pelo passado de vocês, apesar de eu não conhecer. Deus está fazendo uma nova história a partir de hoje, porque Deus é aquele que faz tudo novo de novo. Se você ler lá fora na placa da nossa igreja, está escrito lá: lugar de novos começos. E Deus está dando um novo começo para vocês aqui, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz também em Lucas capítulo 15, que os céus estão fazendo uma festa para receber vocês. E se os céus estão fazendo festa, nós aqui em Lagoinha Promissão também queremos receber vocês com muita festa. E para isso, vou contar de 1 até 3,
E no 3 vocês vão virar para conhecer essa nova família. Amém? Pode ser? 1, 2, 3. Vire, por favor. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós queremos pegar o nome de vocês ali atrás, só um minutinho. Pega o nome de vocês ali. Glória a Deus. Queremos pegar o nome de vocês, 2 minutinhos. Só para vocês receberem, nós temos um presente para vocês enquanto igreja, e pegar o nome de vocês, depois nós vamos ligar. Eu pessoalmente quero fazer uma ligação para vocês e orar por vocês também. Amém? Vamos embora, igreja! Mas esse culto vai continuar lá na sua casa. Amém? Amém? Glória a Deus. Amanhã teremos aqui na igreja a reunião dos homens. Quantos homens temos aqui? Homens, só os homens. Dá um glória a Deus, só os homens aí. Isso é voz de macho, irmãos. Aqui em Promissão, os machos aqui, eles não comem mel, eles machegam abelha. Aqui é macho aqui em Promissão. Aí, ó. Amanhã, 20 horas, temos a reunião aqui só para macho, aqui só para homem, aqui na igreja. Terça-feira, 20 horas, temos o culto fé. Estamos aí na série, né? Os heróis da fé. Sábado às 20 horas, o culto dos jovens. Cadê os jovens? Ó, fica aí um puxão de orelha do pastor agora, hein? Eu estou vindo no culto sábado, estou sentindo falta de muitos jovens, hein, gente? Jovem não é grupo de risco, não. Estou sentindo falta do jovem aqui na igreja, hein? E domingo, 10 da manhã e às 19 horas, com mais um culto, se Deus nos permitir. Levante aí a sua mão. Nós vamos terminar com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor, Deus, o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mesmo estando em guerra, vou celebrando.